lá, né? A ideia é imitar Paulo Musi, fazer um card quando eu respondo perguntas que vocês tenham sobre treino. Queria falar primeiro de carboidrato, que é um tema bem complexo, a galera sempre em dúvida sobre isso. Carboidrato engorda, não engorda, melhor comer mais proteína, comer mais gordura. Essa é uma dúvida bem comum do pessoal. E bom, todo dia sai estudos sobre, uns falando bem, outros falando mal. A verdade é que você sempre precisa olhar qual é o intuito ali por trás daquele estudo. Um estudo, por exemplo, contra o consumo de carboidratos, muitas vezes é patrocinado por uma indústria de alimento mais saudável, alimento não muito ligado ao carboidrato. Um estudo, por exemplo, contra o consumo de carne vermelha, patrocinado ali por uma indústria vegana, por exemplo. Tem muito disso. E aí, sempre que você for ler, caso você tenha interesse em ler um estudo que saiu, você procura lá a descrição de conflitos de interesse. Aí vai dizer se esse estudo ele é feito livremente ou se ele tem um patrocinador ou se algum membro faz parte de algum grupo específico que o estudo está estudando ali. Porque, bom, só o que tem é a indústria fabricando e patrocinando tipos de estudo. Nada contra, inclusive, afinal, é o capital para fazer um estudo. Porém, a gente tem que ter um pouquinho de atenção nisso daí para não consumir informação falsa. Muitas vezes existe. E aí, nesse livro que eu estou lendo, Porquê Engordamos, o autor é bem rígido sobre o consumo de carboidrato. Dizendo que o que engorda é você consumir muito carboidrato, excesso de carboidrato ali na dieta, principalmente os carboidratos que são ruins, mais simples ali, doce, bolo, amido, até batata, cada vez que é ruim. E bom, é controverso. Por quê? A gente sabe hoje que faz o acúmulo de gordura e de massa corporal é o superávit calórico. Consumir mais do que você gasta. Isso na base, se a gente fosse fazer uma pirâmide de hierarquia. Porém, a qualidade do alimento, ela diz muito também sobre como você mexe com a tua liberação de insulina, mexe com o acúmulo daquela glicose em glicogênio. E se esse glicogênio e essa glicose não forem utilizados, vai virar gordura. Então, esse ponto também existe ali dentro do processo de emagrecimento. Porém, se o calórico é aqui, a qualidade do alimento é aqui, a qualidade dos hormônios é aqui, é mais importante a gente primeiro lidar e cuidar com a base desse processo. Por exemplo, a gente sabe que o consumo de proteínas é importante para a reparação muscular. E aí é interessante que ela seja consumida em horários distintos ao longo do dia e em certas quantidades. Por exemplo, 3 a 4 estímulos de síntese proteica. Ali de 20 a 25, 30 gramas de proteína por refeição, para estimular a síntese proteica. Porém, mais importante do que isso é a quantidade de proteína total que você ingere no dia. E mais importante do que a quantidade total de proteína
do dia é garantir que você está consumindo a quantidade total de calorias. Então, primeiro, a gente precisa cuidar da base. Depois dos outros aspectos ali que fazem a diferença. Se você tem uma base bem feita, você vai partindo as demais. E aí, qual é o problema em um livro como esse? Você focar só em dizer carboidrato é ruim e esquecer de orientar sobre os outros pontos. Que precisa comer proteína, que precisa fazer atividade física, precisa dar um estímulo em massa magra, precisa cuidar do sono, cuidar do estresse, cuidar dos níveis hormonais. Pouca gente se liga nisso. E tem um detalhamento completo. Quando você entende isso, você descobre que não é simplesmente só cortar carboidrato, não é simplesmente só cortar carboidrato ruim. Você precisa realmente direcionar. Mas é um livro muito bom. O livro faz você entender o porquê o consumo de carboidratos pode ser bom, se feito da maneira certa, para dar mais energia para o treino e com isso emagrecimento, e pode ser ruim se você ficar uma pessoa muito ansiosa, vidrada em carboidrato, tudo mais. Além é incrível, todos esses livros da década passada condenam você consumir carboidrato. Bom, é o que dá energia para a gente ter um bom treino. Um bom treino é o que dá condição para que a gente estimule massa magra, gaste mais caloria também ali no treino e com isso construa emagrecimento ou uma hipertrofia. O livro é bem curtinho, eu acho que tem 300 páginas. Esse livro tamanho pocket. No instante você lê e dá uma boa visão, principalmente sobre consumo de gordura. Que não sei vocês, mas eu sempre tive medo de comer gordura, porque você pensa, tô comendo gordura, vai tirar a gordura do corpo. Bom, não é assim. Não é assim que a banda toca. E gordura é essencial para que a gente tenha a melhor produção hormonal. Por exemplo, o colesterol, ele é essencial para virar testosterona, que é o hormônio mais importante aí do homem. E a gordura também é uma boa fonte de micronutrientes. Por exemplo, a gordura do ovo, ela é rica em várias vitaminas. Vitamina A, por exemplo. E ela vem através da gema do ovo. Geralmente, a galera que treina não come a gema. Come só a clara e uma outra gema. Bom, se você consumir mais gema, você vai estar adicionando mais gordura aí pro teu dia a dia. Gordura que eu gosto muito é azeite, apesar que hoje está caro. Gordura insaturada, fácil de colocar, fica gostoso ali na alimentação, no arroz, no frango. E aquela castanha do Pará, é rica em selênio, um mineral bem interessante aí para se ter no dia a dia. A gordura que eu não gosto, obviamente, gordura trans, gordura hidrogenada, aquela que geralmente vem no sorvete. Que é desgraça ruim vendo essas coisas. E excesso de gordura animal, por exemplo, aquela que vem na carne do churrasco. É bom, é gostoso de comer, mas tem que ter prudência aqui para você não sair fazendo besteira. Inclusive, o macete do churrasco: não bota muito arroz. Se for feijão verde, você bota muito, que enche e não é tão calórico. E aí bota muita carne lá.
somente carne vermelha, frango, maneira no pão de alho e vai ser feliz. Eu também estou fazendo live no TikTok, porém, não sei, eu acho que é mais sentido fazer aqui. Fiz meia hora já de leitura com carne, lendo esse livro. Agora eu tomei mais meia hora. Vai fazer 20 minutos só aqui. Depois mais 20 minutos, rapidamente, fazendo suporte da consultoria. Inclusive, sobre a máquina que eu testei de extensora, quando eu fazia na academia de rede e quando eu postava aqui esse tipo de variação de extensora, a galera ficava tirando onda. Ah, isso é invenção, não sei o que, é uma extensora normal. Cara, tudo na vida é inventado, nada surgiu do além. Você não devia ter feito nada, testado. A gente sabe que quando faz uma extensão de joelhos com o tronco reto, isso direciona mais o estímulo para o reto femoral, o músculo que está ali alongado. Se a gente consegue replicar esse movimento em um movimento seguro e controlado, como uma extensora, só colocando um step e deitando no banco, por que não fazer? Por que não dar um estímulo complementar ao que você já está fazendo? Esse é o ponto. E aí, por exemplo, ou se fazia na extensora assim, ou se fazia um sissy squat, que na minha opinião não é muito seguro, mas é eficiente, ou uma flexão nórdica reverse, que é tranquilo de fazer, não precisa de equipamento, mas é bem difícil. Muita gente sente desconforto ou não consegue fazer amplitude toda. E aí quando você tem uma máquina própria para isso, perfeito. Aí, sei que daqui a pouco as pessoas vão pensar, então vou só fazer essa variação, não vou mais fazer a extensora normal. Não, faça os dois. Passe um período fazendo um período fazendo o outro. Você dá um estímulo mais global o resultado que tu está buscando. Isso aí faz com que você melhore teu quadríceps. Não é porque existem 10 exercícios diferentes para quadríceps que você vai fazer todos os 10 de uma vez. E não é porque existem 10 exercícios de quadríceps que você tem que ficar ali sempre em 2 ou 3 exercícios só. Não. Você tem uma variedade, utilize de forma inteligente. Passa ali 2, 3 meses com os mesmos exercícios. No quarto mês, mude metade desses exercícios. No mês seguinte, mude mais a outra metade. E assim você, ao longo de um ano, fica tendo trabalhado todos eles e dá tempo suficiente para progredir. E aí entra um ponto aqui. A galera acha que evolução é você toda hora ficar cansada, toda hora ficar dolorida, mas não é assim. Se você trocar de treino toda semana, você vai ficar mais cansada e mais dolorida. São estímulos diferentes. Mas isso não quer dizer que você vai evoluir. Porque para evolução mesmo, você precisa de progressão ao longo do tempo. E aí você progride, se adaptando, evoluindo, se adaptando, evoluindo. Aí você, por exemplo, cada semana colocar 1 quilo a mais em um exercício específico, ou uma repetição a mais. Não é só aumentar o número de séries semanais. A magnitude de como você consegue evoluir ao longo do tempo é o fator mais importante para o resultado, seja hipertrofia ou ganho de massa. Na prática, o que isso quer dizer?
Não é porque você está com 20 séries semanais de costas que você subir para 25 e ficar em 25 vai fazer você evoluir. É mais interessante você, por exemplo, está fazendo 20. Você passa um mês e meio fazendo 20. Porém, nessas 20 você está colocando mais carga. Show. No mês seguinte você sobe para 21 ou 22. Mantém uma carga. Você vai subindo carga com essas 22 ao longo do... Depois você sai de 22 para 25. Também mantendo carga. Depois subindo carga. E depois de um tempo você desce para 22 de novo. Se recupera fisicamente. Depois sobe de novo o volume. É isso o que é o estímulo certo para o resultado. E não só sair aumentando séries como se não houvesse amanhã. E aí entra num ponto interessante, que é: não consigo mais adicionar uma série no meu treino, não tenho tempo para isso. Vale a pena tirar o tempo de descanso? Não. Descanso é importante para que você tenha resultado. O que é que você poderia fazer? Adicionar um drop set. É um método fácil de fazer, rápido, e que não exige ali fazer a sua taxa de esforço máxima de força, por exemplo, como seria uma série a mais, um respause e um cluster set. Eu gosto de fazer drop set, por exemplo, ali no meio para o final do treino. Um exercício mais isolado. Bíceps, tríceps, extensora, flexora. Não faria nunca, por exemplo, num terra, num agachamento, uma remada. Não acho que seja eficiente. Por hoje tá bom. Acho que deu aí uns 15 minutinhos. Tá no tempo ideal de live. É isso, um cavalo monstro. Fazer todo dia aí. Então, se você ficou até aqui, ou se você apareceu aqui, me fala depois como é que tá teu treino. Se puder, eu ajudarei. Até a próxima.